Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu fiz a opção da gente fazer esse vídeo, espero que todos estejam bem, né? Para que a gente tenha a possibilidade de manter em alguma medida também as aulas expositivas, né? Por mais que eu em parte concorde que a gente tenha que ter algum tipo de atividade, algum tipo de relação nesse contexto de quarentena, é importante fazer o registro. Quero começar. Eu acho que a maneira que o Estado está implementando as aulas através de EAD, né, vem no sentido de também decair um pouco a qualidade daquilo que a gente poderia oferecer a vocês, né? Porque as atividades, a abordagem das atividades, elas em alguma medida elas não dão conta de todos os desafios, de todas as questões, as demandas que surgem no dia a dia da sala de aula. É uma modalidade que tem suas qualidades, né, seus benefícios, mas numa dimensão, na minha opinião, complementar a um dia a dia que a gente estabelece dentro de sala de aula. Então acho que a minha opção por fazer também essa abordagem de aula expositiva vem no sentido de tentar diminuir essa tendência prejudicial que se estabeleceu pela forma que a Secretaria de Educação vem estabelecendo essa questão das aulas online, né? Através de EAD da plataforma Google, né? Mas entrando mais no mérito, eu só acho que é importante fazer o registro porque a gente nunca, em aula de história, de sociologia, pode perder de vista a necessidade da gente contextualizar as questões da nossa sociedade, e é muito nesse sentido que eu também coloco a nossa atividade. Ao longo dos próximos dias eu também retomo essa questão e essa discussão sobre essa modalidade, essa prioridade, a maneira que vem sendo feita, porque isso vai ser um debate que vai perpassar a educação no próximo período, no que cabe à manutenção do ano letivo, dos dias letivos, o cumprimento dos 200 dias que estão previstos na legislação. Toda essa discussão ela vai estar em voga e eu quero aproveitar essa plataforma dentro dessa possibilidade subversiva de também estar questionando o sistema na forma que as coisas estão sendo feitas, não no sentido também de desconsiderar aquilo que tem de mérito na intenção. Isso também não é a nossa intenção falar mal, né? Mas fazer um debate crítico no sentido filosófico, de refletir sobre a verdade, sobre a razão das coisas, que isso que eu acho que é importante, que é o papel da área de humanas para que a gente compreenda a sociedade da melhor maneira. Mas entrando então naquilo que a gente precisa conversar, eu fiz uma opção, meio que uma abordagem comum para todas as turmas, no sentido de que a gente reflita um pouco a nossa situação no atual momento. Por que eu acho que é importante? Porque ela vai, isso vem sendo dito por uma série de analistas, né, de especialistas, tanto em relações internacionais, em economia, epidemiologistas, infectologistas, sociólogos, historiadores, no sentido que o mundo após essa pandemia causada pela Covid-19, né, ele dificilmente será o mesmo, será um mundo de outra maneira, estruturado de outra forma. Com isso, a gente tem uma realidade que confronta o modo de vida que a gente viveu nos últimos anos, nas últimas décadas, que é uma sociedade que tinha uma tendência à globalização, à diminuição de fronteiras, à diminuição de restrições no sentido de circulação, de fluxos, de troca, de trânsito entre as pessoas, turismo, deslocamento em torno do mundo, como também da própria lógica de organização da economia, da produção. É uma sociedade intensamente globalizada, pautada no consumo,
no hiperconsumo, né? Numa intensificação das relações de trabalho, de exploração também do trabalho, né? De uma maneira que se organizava que, segundo esses analistas, esses observadores, eles dizem que dificilmente o mundo será o mesmo após a pandemia da Covid, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente pode refletir. As epidemias, se a gente for analisar historicamente, né, elas constituem um fenômeno recorrente na história do mundo, com ciclos de vinda, né, de aparecimento, de surgimento e desaparecimento tão veloz ou tão, como eu posso dizer, inexplicável, não é a melhor expressão, mas na falta de uma mais precisa vou usar essa, tão inexplicável como a maneira que elas aparecem. Então a gente tem ao longo da antiguidade, Roma Antiga, Grécia, diversos ciclos de epidemia em que os antigos definiam de modo geral como pestes, né? E essas pestes muito parecidas, isso permanece também durante a Idade Média, naquilo que se convencionou chamar como a peste negra, ou para os cientistas, né, para os epidemiologistas, peste bubônica. A gente tem também, durante a Idade Moderna, sobretudo no encontro dos europeus com os índios, constantes infecções e doenças que provocaram a decadência e o fim de impérios muito vigorosos que existiam aqui na América Latina, como também outras populações dos índios da América do Norte, o próprio Brasil também sofreram muito fortemente com esse contato com os europeus, devido à ausência de condições imunológicas para lidar com essa nova realidade infecciosa que os europeus traziam, que eram as doenças, sobretudo varíola, né? Mas outras doenças também como tifo, sarampo, essas doenças também atingiram essas populações. Inclusive tem um campo da história chamado História Global que estuda e trabalha com o conceito de contágio, né? E eles meio que estudam a história a partir disso e criticam a história convencional de conquista da América, no sentido de que foi uma historiografia que não considerou essa dinâmica das doenças e os efeitos dessas doenças sobre essas populações como um fator que justificou inclusive a derrota dessas civilizações na guerra e no confronto com os europeus. Então, eu só dei esse panorama, sem perder de vista também a mais recente, né, pandemia, que foi a gripe espanhola. Na verdade, a gripe espanhola ela começa... ela não é espanhola, né? Ela, na verdade, ganha esse nome por conta de que a Espanha, na época, era um país neutro. Foi no contexto, a gripe ela já surge no contexto da Primeira Guerra Mundial, e pela Espanha ser um país neutro, era o único país que que divulgava o acontecimento da doença, a imprensa, né? Enquanto nos outros países, por conta da guerra, a imprensa ela era restringida de fazer a divulgação das pessoas, que as pessoas estavam morrendo, né? Ela já atinge, já durante a Primeira Guerra Mundial, gerando seus efeitos na própria dinâmica dos conflitos. Os soldados nas trincheiras, então a gripe espanhola ela foi uma pandemia de dimensões também astronômicas. Ela, para os historiadores, matou algo em torno de 60 a 100 milhões de pessoas e ela criou um efeito psicológico, econômico, social, muito impactante no início do século XX, a partir de 1918, quando ela se tornou uma realidade pública no mundo e impregnou o debate público em todo o mundo. Mas ela surge nos Estados Unidos, no estado do Kansas, né? E é com a ida dos soldados americanos no final do conflito da Primeira Guerra Mundial que ela se dissemina ao redor atinge a Europa, e a partir disso também vai se disseminando ao redor no mundo, né? Trazendo esses efeitos inclusive para o Brasil. Então, nesse sentido, eu quero conversar com vocês, e a gente poderia produzir uma atividade considerando essa história, né, das pandemias,
mas trazendo também algumas questões muito específicas, e eu já estou concluindo, para a realidade brasileira, né? É porque, como eu disse na introdução, a pandemia, ela, segundo os analistas, ela vai alterar profundamente o nosso modo de vida após o seu ciclo, né, de contágio, de contaminação, e mudando a nossa forma de se relacionar, de produzir, de interagir, mudando o perfil da nossa sociedade. Então, isso eu acho que é importante a gente pensar. Então, eu quero que a gente produza uma pesquisa, se possível comparativa, né, para que tenha também uma dimensão histórica. Eu acho que até vou fazer uma indicação, que a gente compare um pouco o que foi, porque isso está sendo feito pelos analistas também, compare um pouco o período da pandemia da gripe espanhola, comparando ela com a atual pandemia do coronavírus, né? E que a gente analise nessa comparação e estudo, né, nesse processo de pesquisa, de que maneira e quais as iniciativas, centrando no coronavírus, de que maneira a sociedade e as autoridades, os governos deveriam responder a essa situação, para que a gente também não fique de uma maneira tão abstrata, né, tão genérica, a gente pense e que dê uma pesquisada sobre a realidade no Brasil. O que os governantes estão fazendo ou deveriam estar fazendo, assim como a sociedade, para impedir o processo de propagação, de redução da epidemia, o que as pessoas estão falando em torno dela. Eu acho que no próximo encontro eu já vou trazer mais detalhes. Então eu queria que vocês escrevessem um texto de entre 15 a 25 linhas comentando isso, comparando a gripe espanhola e seus efeitos com o coronavírus, as possibilidades que a gente tem do coronavírus do ponto de vista de projeção, né, do número de mortes e de infectados. Eu acho que isso é um dado importante que vocês precisam pesquisar. E quais são as medidas tomadas pela sociedade e pelas autoridades, pelos governos, que deveriam ser, centrando no Brasil, que deveriam ser tomadas para que os efeitos do coronavírus, fossem reduzidos, fossem minimizados, e de que maneira isso permitiria uma melhor resposta, uma melhor superação dessa realidade. É muito no sentido mesmo para que a gente tenha condições de observar o que está sendo feito e que a partir disso a gente possa construir algum tipo de crítica, de reflexão, de pensamento sobre o que vem sendo feito e se a gente concorda ou não. Por que eu estou propondo isso? Porque isso, sem sombra de dúvidas, está diante de nós e traz para nós a necessidade de refletir sobre o papel que a nossa sociedade, naquilo que cabe às relações sociais, naquilo que cabe o modo de produção, o mercado, naquilo que cabe os governos, as autoridades, no sentido de responder aos desafios que estão colocados. Então isso é uma maneira de refletir sobre o nosso tempo e essa é a minha sugestão. Eu vou estar fazendo uma notinha também, descritiva, aproximando mais ou menos as intenções do vídeo. Vou estar à disposição para estar recebendo vocês, para que vocês tirem suas dúvidas. E é isso aí, pessoal. Grande abraço.